E aí galera do canal Xadrez na Mente, Leandro na área trazendo mais aqui um vídeo para vocês. Hoje um vídeo que vai para nossa playlist Xadrez Iniciantes, beleza? Vamos falar aqui nesse vídeo de rock, ok? Do movimento especial chamado rock e também do movimento especial chamado en passant, beleza? Antes da gente iniciar esse vídeo, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, o que me ajuda bastante, ok? Então vamos lá. Vamos usar aqui uma partida modelo, ok? Na onde a gente vai poder falar um pouco de tudo, de todas as situações em que eu posso e não posso fazer rock ou em passante, beleza? Também algumas dicas de quando eu vou utilizar o em passante ou o rock, né? Quando é melhor, né, utilizar. Então, beleza. Vamos lá, então, sem muita enrolação, tá, pessoal? Então, aqui, imagina aqui a situação da qual se jogou E4, E5, né? Vamos usar uma abertura Ruy Lopes. E aqui a partida seguiu bispo C5, A6, bispo A4 e cavalo F6. E aqui surgiu a oportunidade das brancas fazerem um rock. O que é o rock, pessoal? O rock, ele é um movimento especial do rei, beleza? Isso já nos diz o seguinte, que eu só posso utilizar o rock tocando primeiramente no rei. Lembra que a regra do xadrez diz o seguinte, peça tocada é peça jogada. Então, se eu tocar na torre, por exemplo, eu vou ser obrigado a mover a torre, porque a torre não tem um movimento especial. Quem tem um movimento especial é o rei. Outra característica do rock é que ele é o único movimento que permite eu mover duas peças ao mesmo tempo, né? E também permite que o rei ande mais de uma casa, ok? Então a regra do xadrez diz que o rei anda uma casa só, beleza? Porém no rock, como ele é um movimento especial, eu posso andar mais de uma casa. Nesse caso aqui, pessoal, eu posso fazer dois tipos de rock. O rock pequeno, que no caso seria o rock com a torre da dama, beleza? Esse é o rock pequeno. E o rock grande, que seria aqui com a torre da dama, beleza? Então aqui, por exemplo, surgiu a oportunidade em que as brancas podem fazer o rock com o rock pequeno. Bem, o rock, eu tenho que pegar o rei, beleza? Como a gente já falou, tem que tocar no rei. Eu ando uma casa, duas casas, e aí eu pego a torre, né? No caso de um tabuleiro físico, eu tenho que pegar a torre e jogar ela em F1, beleza, pessoal? Uma peça de cada vez, ok? Não façam o movimento com as duas mãos. Não pegam uma peça com uma mão e uma peça com a outra, porque isso é um lance impossível no xadrez, beleza? Ah, eu vou jogar, vou fazer o movimento, fazer o rock, pego o rei e a torre ao mesmo tempo. Não, não é isso. Primeiro pega o rei, anda duas casas na direção da torre que você vai fazer o rock e depois você coloca a torre do lado. Nesse caso aqui o rock pequeno, a torre ela fica em F1 e o rei em G1, beleza? Uma característica desse rock pequeno, pessoal, é que fica só uma casa aqui, como se fosse uma casa de fuga para o rei, né? Para evitar qualquer ameaça que possa vir do adversário. Esse é o rock pequeno, ok, pessoal? A gente também pode fazer, imagina aqui uma situação na onde as brancas jogaram o lance D4. E aí a partida seguiu cavalo F6, cavalo C3, E6, bispo G5, bispo E7, dama D2, roque pequeno por parte das negras. E aqui as brancas fazem o roque grande. Nesse caso andam uma, duas casas na direção da torre que quer fazer o roque e fazem o roque. A torre nesse caso, no roque grande, para em D1, beleza? E aqui fica duas casas do lado do rei. Esse aqui é a característica principal do roque grande. Ok. Mas, Leandro, quando eu não posso fazer o rock? Bem, vamos lá então. Imagine que a situação então seguiu aqui a partir de 4 e 5 e aí vamos imaginar que eu tenha jogado aqui cavalo F3 e aí cavalo C6, bispo B5, A6. Não, vamos imaginar um lance diferente. Vamos imaginar que jogou aqui é, cavalo F6. E aí as brancas decidiram jogar um lance diferente, decidiram jogar torre G1. Bem, a primeira regra em que a gente não pode fazer o rock é a seguinte: se eu tiver movido o rei, né, ou a torre, ou
ambas as torres ou uma das torres, nesse caso, eu não vou poder fazer o rock. Mas espera lá, né? Se eu, por exemplo, nesse caso aqui do nosso tabuleiro, eu só movi a torre de G1, a torre para G1, no caso a torre do rei, a torre da ala do rei. Nesse caso ainda, pessoal, eu posso fazer o rock grande, ok? Mas eu já perdi o meu rock pequeno, não vou poder fazer mais. Agora, se eu mover a outra torre, aí eu vou perder os dois rocks. Só que, se eu mover o meu rei, por exemplo, se eu mover ele, aí eu perco os dois rocks, ok? Então evitem, pessoal, mover o rei ou uma das torres, se caso você queira fazer o rock para aquele lado, beleza? Então essa é a primeira regra da qual eu não posso fazer o rock. A segunda seria a seguinte: imagina essa posição, pessoal. Aqui, vamos lá. Seguiu aqui cavalo F3. Imagina que a partida seguiu dessa forma. A segunda regra é a seguinte: imagina que eu vou fazer o rock agora, né? Porém, a casa F1 é a casa por onde o meu rei vai passar, ok? Até chegar em G1, né? Só que essa casa F1, ela está sendo atacada, pessoal. Então, sim, é o seguinte, a regra diz o seguinte: se tiver alguma peça adversária atacando a casa por onde o rei vai passar, eu não vou poder fazer o rock, ok? Então, primeiro eu tenho que bloquear essa peça, né? Vamos supor que jogando um D3, para depois eu poder passar para lá, beleza? Então, essa é a segunda regra da qual eu não posso fazer o rock, ok? Vamos montar outra posição aqui agora. Vamos montar outra posição. Essa aqui a gente já viu, do rock grande, né? Aqui, pessoal. Imagina que quando você vai fazer o rock, onde o seu rei vai ficar, que no caso a casa G1, né, a gente vai estar tentando fazer o rock pequeno. Imagina que essa casa está atacada, pessoal. Então, se o meu rei ficar lá, ele estaria em xeque. E a regra diz que eu não posso deixar meu rei em xeque. Beleza? Então, quando eu fizer o rock e se meu rei for ficar em xeque, é um lance impossível. Então, nesse caso, você não pode fazer o rock. Beleza? Então, se eu tiver movido meu rei, né, e as torres, eu não posso fazer meu rock. Se meu rei estiver, por onde ele for passar, estiver atacado, eu não posso fazer o rock. Quando eu fizer o rock, meu rei, a casa que ele ficar, estiver atacada, né, ficar em xeque, eu não posso fazer o rock, beleza? Qual seria a outra situação, pessoal? Por exemplo, nessa situação aqui, imaginem aqui, pessoal. Imagine que agora é a vez das brancas, né? E elas queriam fazer o rock, mas elas não podem fazer o rock. Por quê, pessoal? Porque tem uma peça no meio do caminho, nesse caso o bispo, beleza? Então, se tiver alguma peça entre o rei e a torre, eu também não vou poder fazer o rock nesse caso, beleza? Então, a gente falou até agora de 4 situações em que eu não posso fazer o rock, beleza? Vamos lá, eu vou recapitular. A primeira é a seguinte: se eu tiver movido, né, o rei e ou ambas as torres. Se eu tiver movido uma torre só, ainda eu posso fazer o rock para o outro lado, beleza? A segunda, vamos já falar dessa daqui, vamos colocar como segunda situação. Se tiver alguma peça no meio do caminho, então tem peça entre o rei e a torre, não vou conseguir fazer rock. A terceira é que, se a casa por onde meu rei vai passar para fazer o rock estiver atacada, eu não posso fazer o rock, beleza? A quarta situação, se aonde meu rei for ficar, ele ficar em xeque. Então, quando eu fizer o rock, meu rei ficar em xeque na posição, eu não vou poder fazer o rock, beleza? E a última situação, pessoal, que eu queria falar para vocês é que, por exemplo, imagina que agora as brancas jogaram D3 e as pretas jogaram bispo. Não, vamos lá, vamos fazer um lance diferente aqui. E2, né? Cavalo F6 e D3. E agora as pretas jogaram bispo B4, cheque, ok? E aí, pessoal, seria aqui, né, para as pessoas mais iniciantes, o momento certo de fazer o rock. Eu tenho que fugir do cheque, então eu vou fazer o rock e eu saio do cheque e tá tudo certo. Não, pessoal, aqui tem a quinta regra. Se meu rei estiver em cheque,
ok? Ou seja, está atacado, né? Lembra que cheque a gente viu no vídeo passado, tá na playlist, né? Só entrar no canal lá e dar uma olhada. A gente falou de cheque, checkmate e afogamento. Se meu rei estiver em cheque, que é o caso de uma peça adversária estiver atacando meu rei, eu não posso fazer o roque, beleza, pessoal? Então primeiro eu tenho que lidar com a situação, nesse caso aqui protegendo, né? Depois eu vou poder fazer o rock. Ok, pessoal? Então essa foi as 5 regras, né, da qual eu não posso fazer o rock. Beleza? Ok. Leandro, qual é o melhor momento? Qual é o melhor momento para fazer o rock? Qual dos dois rock, o grande ou o menor? Qual dos dois é melhor, né? Primeiro assim, a teoria do xadrez diz o seguinte, que o melhor momento para se fazer o rock é no começo da partida, na abertura, ok? Lembrando que o xadrez ele é dividido em 3 fases, abertura, meio jogo e final. Então, na abertura, que é no começo do jogo, quando você está mexendo as primeiras peças, ali é o momento mais propício, o momento melhor para você fazer o rock, beleza? Então ali é o melhor momento para você fazer o rock. Qual dos dois é o melhor? Depende, pessoal. Depende muito da posição, de como tá ali a situação. Quem está atacando mais, quem está se defendendo, como está o posicionamento das peças, o desenvolvimento das peças. Depende de vários fatores. Mas, no geral, o rock mais utilizado é o menor, porque ele propicia uma melhor defesa para o rei. Porque o rei fica mais protegido, sem muitas casas abertas próximo do rei, ok? Já o rock grande ele precisa de um pouco mais de atenção, porque fica alguns espaços ali, lembra que fica 2 casas sobrando, então ele precisa de um pouco mais de atenção, né? O peão de A2 aqui, por exemplo, ele dá uma enfraquecida, né? Então, futuramente, sempre quando você faz o rock grande, você tem que jogar um rei B1, né? Para dar uma protegida naquele peão. Então, assim, por isso que preferem, a maioria dos jogadores preferem fazer o rock pequeno. Mas, como eu falei, depende muito da situação da partida. Beleza, pessoal? Então foi isso. Rock, né? Faça rock, pessoal. Utilize do rock. Lembrando, sempre olhe, né, para ver se não tem nenhuma das regras que você não pode fazer o rock. Mas o rock, ele é para proteger o seu rei, pessoal. Proteja o seu rei, depois desenvolva suas peças e aí comece a elaborar planos para poder atacar o adversário. Ok? Beleza, pessoal. Fechou então o movimento especial rock. Agora vamos falar também do movimento especial chamado en passant, pessoal. Para isso eu tenho que falar 2 regras sobre o en passant. A primeira regra vamos falar aqui dos peões das brancas, tá? E depois eu falo dos peões das negras, ok? A primeira regra para você fazer o empassante é o peão das brancas tem que atingir a 5ª fileira, ou seja, ele tem que estar na 5ª fileira. Essa é a primeira regra, ok, pessoal? A segunda regra é a seguinte: o peão adversário, os peões, né, no caso adversário, devem se mover pulando, né, as 2 casas, fazendo um movimento inicial, saltando 2 casas, beleza? Então, por exemplo, assim, né, que no começo da partida, lembrando que no começo da partida eles têm esse poder de saltar 2 casas, ok? Então essa é a segunda regra para que eu possa fazer o empassante. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Imagina aqui que a partida foi jogada dessa forma, né? E4, bispo B6 e aí E5. E agora é a vez das negras e eles jogam aqui o lance D5. Bem, aqui se encaixa perfeitamente no momento correto que eu devo utilizar o empassante. Vamos lá. Meu peão está na 5ª fileira, beleza? E agora as negras acabaram de fazer o lance peão D5, saltando o peão, né, 2 casas à frente, beleza? Então no lance inicial aqui saltou o peão 2 casas à frente. Então, nesse caso, pessoal, a captura empassante ocorre da seguinte forma: eu capturo, ok? O peão, esse peão que está do meu lado, nesse caso, né? O peão de D5, colocando o meu peão na casa D6, ok? Dessa forma. E aí eu elimino, né? No caso do tabuleiro físico eu tenho que tirar, né? Mas aqui no programa tira automático.
Então eu elimino aquele peão e meu peão tem que ficar aqui na casa de D6. Beleza, pessoal? Então isso foi uma captura em passante. Agora vamos falar de algumas situações onde eu não posso fazer esse movimento. Beleza? Mas antes disso também a gente vai falar do peão das negras, ok? Peão das negras, pessoal, para ele realizar o impassante, ele tem que estar na quarta fileira. Beleza? Na onde ele vai ficar posicionado esperando que algum dos peões avancem as duas casas. E aí funciona da mesma forma, tá, pessoal? Mesma forma que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, né? Jogou aqui E4 e B6, né? E seguiu esses lances. A primeira situação, pessoal, em que eu não posso fazer um passante é se, por exemplo, aqui as pretas jogarem o lance peão D6, certo? E vamos lá, imagina aqui que eu protejo meu peão com cavalo F3 e agora as pretas jogam peão D5. E aí, nesse caso, eu não vou poder fazer o impassante. Por quê, pessoal? Não cumpriu a segunda regra, que era saltar diretamente para D5. Então, se ele não fizer isso, pessoal, não vou poder fazer o impassante. Ele saltou para onde primeiro? Saltou para D6. Então, nesse caso, se eu quisesse capturar ali, eu já teria que capturar agora, né? Quando ele estava em D6. Mas depois, ele jogou em D5. Então, nesse caso, pessoal, como ele fez essa pausa no meio do caminho, eu não vou poder utilizar o movimento especial em passante. Beleza? Outra situação que eu não posso fazer em passante é, por exemplo, aqui. Ele jogou D5 e aí eu resolvi jogar cavalo F6. Ignorei que eu podia fazer um impassante e resolvi jogar cavalo F6. Aí vamos imaginar que o adversário jogou aqui bispo B7 e agora eu tentaria fazer um impassante. Não consigo, pessoal. Por que eu não consigo fazer um impassante? Porque o impassante ele deve ser utilizado de maneira imediata. Ou seja, quando o peão avançou, eu tenho que fazer o impassante. Se eu não fizer, eu perco o impassante naquele momento. Ok, pessoal? Lógico que aqui nesse caso, né, se as pretas jogam um lance, por exemplo, aqui é a vez das brancas, né? Mas se as pretas jogam um lance, por exemplo, peão F5, saltando, né, duas casas, nesse caso eu vou poder utilizar o impassante, ok? Beleza, pessoal. Então, quando eu perco a oportunidade de fazer, por exemplo, com esse peão aqui em E5, se eu perder a oportunidade de fazer pro lado, pro peão D5, geralmente ainda eu tenho a oportunidade de fazer pro outro lado, beleza? Para outra ala. Ok, pessoal? Então, essa é a segunda situação da qual eu não posso fazer o impassante mais, beleza? Então, pessoal, esse é o movimento especial impassante, ok? Então, quando ele deve ser utilizado, quando que ele é melhor para ser utilizado? Bem, depende também da posição, depende de como está as peças adversárias, de como está a sua peça. Mas a regra é uma regra básica do xadrez que fala o seguinte, que quando eu estou atacando, eu devo abrir a posição. E o impassante é um movimento muito utilizado para abrir a posição. Beleza? Então ele ali é um momento muito bom para você utilizar o impassante. Lembrando, pessoal, que capturar impassante não é obrigado, assim como não é obrigado a capturar no xadrez, ok? Você captura se você quiser, beleza? Uma outra situação é que a regra também do xadrez fala que quando você está defendendo, você tem que bloquear, você tem que fechar a posição. Então, evitem capturar em passante quando você tem que fechar a sua posição. Porque geralmente captura em passante ele abre espaço para as peças adversárias, se você está defendendo, ok? Então, pessoal, esses seriam os melhores momentos para você utilizar em passante. Lembrando que essa partida que eu utilizei aqui foi uma partida modelo, tá? Foi lances feitos justamente para usar os exemplos, ok? Para que facilitar o aprendizado de vocês, beleza? Então não façam essas mesmas jogadas aí, procurando imitar esses lances nas partidas que vocês forem jogar, beleza? Joguem da melhor forma possível, sempre pensem antes de agir, pensem no lance antes de fazer, beleza? Olha para ver se não tem nenhum problema, não vai ocasionar nenhum problema para você, nenhuma perca de peça, nenhuma perca de material, né, que a gente fala. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like no vídeo e compartilhe o vídeo para me ajudar a desenvolver mais o canal e trazer mais conteúdo aqui para vocês. Deixe no comentário se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui na aula, beleza? E deixe também no comentário
os próximos temas dos vídeos que vocês querem saber. O que vocês querem saber sobre o xadrez, dessa parte mais iniciante e até uma parte mais avançada também. Podem deixar nos comentários que eu vou ter maior prazer em fazer vídeos para responder isso para vocês. Mais para frente, vamos trazer aí algumas entrevistas e também alguns torneios, ok? Algumas partidas que eu vou jogar online, beleza? Para que vocês possam aprender um pouco mais também e a gente vê um pouquinho na prática como funciona isso. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Falou e fui!